Este é o episódio número 172 do Até Tenho Inscrição. O convidado é o Ivo Costa, que é baterista de montes de coisas. Ele fala delas ao longo da conversa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem se tornarem patrões no Patreon. E é isto. Som. Acho que sim, bora lá. Mas de repente está no estúdio. Estamos no estúdio e de repente queremos o melhor som. Porque isto está com um som anormalmente bom, porque temos aqui uns microfones a sério e não as minhas lapelas normais, que ainda por cima não estão a funcionar muito bem. Mas pronto. E eu lembrei-me de convidar porque fui ao Rock in Rio no sábado e estavas a tocar com o Paulo Flores. Naquela banda. O que eu gostei mais foi o Manecas Costa com a bandeira da Guiné na guitarra e um animal de palco incrível. Manecas é incrível. É um grande artista, para quem não sabe, é um dos maiores artistas da Guiné, não é? E a banda era toda, ele depois o Paulo Flores apresentou no fim a banda era toda de vários sítios diferentes e apresentou-te como sendo de Goa e Moçambique. Tu és de Goa e Moçambique? Sim, se bem que eu já nasci cá nas Caldas da Rainha. Sim. Mas sim, tenho ascendência goesa e os meus pais já nasceram os dois em Moçambique. Mas pronto, acabei por ter obviamente essas influências musicais e os artistas com que eu toco acabam por invocar um bocadinho isso, porque na minha musicalidade acaba por isso estar um bocadinho presente, não é? Mas sempre foi. Cresceste numa família moçambicana, de origem goesa, que ouvia sempre essa música? Não. Ou foi uma coisa que foste descobrindo depois? Quer dizer, não só via música goesa em casa, muito pouco. Acima de tudo era música africana. Claro. Não só moçambicana. Não só moçambicana. E agora este termo que está muito na moda, que é a tal lusofonia, não é? Ouvia-se acima de tudo muita música lusófona em casa. Brasil, Angola, Portugal, Moçambique, obviamente. Nas Caldas da Rainha? Nas Caldas da Rainha. Ok, mas o tipo o quê? Tipo o quê? Tipo do Ouro Negro. Sim. Angola? De Angola, do Ouro Negro. Eu ouvia muito Paulo Flores, a minha mãe é uma fã incondicional do Paulo Flores. E tu tocas com ela há quanto tempo? Eu toco de vez em quando só. Muito de vez em quando. Segundo percebi. Na realidade tu viste, certo. Exato. Na realidade tu viste aí o meu quinto concerto com ele. Ele vai-me convidando quando eu posso e quando ele precisa. E a minha relação com o projeto dele é essa, é uma coisa um bocado esporádica, infelizmente. Mas a tua mãe adora que tu toques com ele, não? A minha mãe adora. E estava lá a vibrar na fila da frente. Mais? Além de... com quem toco? Com quem costumo tocar? Pode ser com quem tu estavas a fazer uma lista das coisas que ouvias quando eras menino. Da lista de coisas que ouvia. E já voltaremos a isso, porque há de ser a coisa mais longa. Tu tocas com 1000 pessoas. Sim, quer dizer, música moçambicana especificamente, o que é que eu ouvia? Tentar lembrar-me. Mais do que um artista, ouvia-se um estilo que é muito tradicional em Moçambique, que é chamado marrabenta. Sim. Eu não me lembro exatamente quais os artistas especificamente, mas era um estilo de música que também só ouvia muito em casa. Tipo compilações e assim? Compilações, infelizmente, cassetes, muitos discos. Felizmente cresci com um pai que não era músico, mas tinha um bom sistema Wi-Fi em casa e sempre ouvi muitos vinis e tenho uma coleção hoje em dia já vasta. E havia-se obviamente muita música anglo-saxónica, mas muita música anglo-saxónica que também tinha alguma raiz africana, como Paul Simon, ouvia-se muito. O Graceland foi um disco que se gastou lá em casa. Isto também, pronto, veio de muitas influências. Uma delas, eu na família tenho muitos músicos. Os meus tios são todos músicos profissionais que começaram as suas carreiras em Moçambique. Tocam com quem, por exemplo? Não tocam com muita gente conhecida. Um dos meus tios, pianista, ainda toca com o Ronquial, tocou muitos anos, era um músico freelancer, como eu sou também. Ele na altura, nos anos 80, tocou com a Lena D'Água, tocou com o Paulo Gonzo. Como é que chama? Podes dizer? Renato Júnior. Ok.
E os outros meus tios acabaram por nunca ter um percurso muito visível. Músicos de hotel, músicos de clubes, de jazz, de bares, e foi mais esse roteiro profissional que eles fizeram. Mas eles influenciaram-me imenso. Eu comecei a tocar por causa deles. Eles é que me deram as primeiras oportunidades profissionais de tocar e ensinaram um bocado deste ofício. Mas tocavas nesses sítios? Tipo, tocava nesses sítios. Eu comecei a tocar em hotéis e a fazer casamentos. Onde? À volta da escala do Oeste? Não, em Lisboa. Eu nasci nas Caldas da Rainha, mas saí de lá muito cedo. Saí de lá com 4 anos e meio. O meu percurso aqui também é um bocado engraçado, porque o meu pai é controlador de tráfego aéreo, foi colocado na Madeira. Eu fiz a primária toda em Porto Santo e depois acabei por vir definitivamente para Lisboa. Lisboa, mais precisamente Parede de Cascais, foi lá que eu cresci. E comecei a minha vida profissional aos 16 anos. Comecei a tocar bateria pouco antes disso. Eu comecei a tocar muito tarde, mas rapidamente me profissionalizei, e basicamente tocava nos bares de Lisboa. Tinha bandas de covers. Comecei a tocar não Paulo Flores, mas Rage Against the Machine. Somos todos desta geração do grunge e dessa fase do rock, e era isso que eu tocava quando comecei a tocar, paralelamente aos tais casamentos que eu fazia com os meus tios. Aí também tocava desde boleros a tangos, a chachachás, a reggae, e tocava um bocadinho de tudo, e essa foi a grande minha escola, foi a tocar, porque eu sou também um autodidata, não é? Não sou muito académico. Eu formei-me a tocar com as pessoas e tive a sorte de tocar sempre com músicos muito melhores do que eu, que tocavam vários estilos musicais, e isso deu-me, mal ou bem, deu-me uma certa bagagem, e se conseguir e ter que saber tocar vários estilos musicais. E hoje tocas com tudo? Mais ou menos, tento fazer o melhor possível nos vários estilos. Sara Tavares? Sara Tavares, que foi gravado aqui. O último disco foi gravado aqui no Pimenta Preta Estúdio, que é onde estamos neste momento. Que é o teu estúdio. Que é um estúdio do Gonçalo Pimenta. Que está ali ainda. Está ali ainda. A editar baterias. A editar baterias. Mais? Carminho também. Carminho, foi um desafio interessante. Toco com a Carminho há 3 anos. Foi um desafio interessante pôr um género de uma bateria, de um híbrido de bateria com adufes, e tentar vestir um bocadinho aquela estética sem ser demasiado intrusivo ou demasiado pesado naquela música. E nos últimos anos esses têm sido os meus 2 artistas principais, ou os 2 artistas principais com quem tenho trabalhado. Que ainda te mantém um bocadinho ocupado, acho que me mantém bastante ocupado. No meio disso, toquei também com batida, com o Coquenão, com o Pedro Coquenão. Foi também na altura um desafio super interessante para mim, tocar num contexto que eu não estava habituado, sair um bocadinho da minha zona de segurança. O que é o contexto? O que é que há de diferente no contexto dele? Música eletrónica, que era uma coisa que eu não tinha feito, e o Pedro pôs-me a tocar em panelas e latas e numa bateria eletrónica, ou elementos orgânicos, mas com triggers que disparavam sons eletrónicos. Isso foi um desafio muito grande, também cresci imenso aí. Mas já não tocas com batida? Já não toco, porque a Sara Tavares e a Carminho acabam por, infelizmente, depois temos de definir algumas prioridades, e o Pedro precisava de alguém também que pudesse dar mais tempo ao projeto. Mais coisas. Kika Santos, não a Kika Santos, esta miúda nova, a Kika Santos, que era dos Loopless e dos Blackout, continua a tocar também com o Shout, que é uma banda de gospel também que já existe há quase 20 anos. E mais, estou-me a esquecer de mais coisas. O Luís Caracol, que foi antes da Carminho e da Sara Tavares. O Luís Caracol foi, entre aspas, o meu irmão musical, o meu parceiro musical durante muitos anos. Tivemos projetos de originais que se chamavam Luís Elata, que depois acabaram por não funcionar. Ele seguiu com a sua carreira a solo. Mas isto foi mais ou menos o mais relevante que eu fiz assim nos últimos anos. Depois, como músico freelancer convidado, acabo por tocar com muitos artistas. O Paulo Flores é um deles, os Castro Funk Connection, por exemplo, Cacique 97, Diolinda, Marta Ren, por aí fora. Tudo o que for preciso, tipo.
apareces. Sim. E se puderes. Sim, a não ser que há coisas que eu sinta que não ter de ser o mais honesto possível com as pessoas e comigo próprio e dizer, olha, eu não consigo tocar isto não é... Mas eu acho que isso já não acontece, porque as pessoas já conhecem o meu trabalho há alguns anos e quando me chamam já sabem à partida com o que contam, e se me querem é porque querem uma determinada estética, uma determinada linguagem, e eu sei que nenhuma banda de heavy metal, por exemplo, me vai convidar. E bateu-matou? Bateu-matou é o... Estava-te a esquecer. Não, ia falar a seguir. Okay. Ia falar a seguir porque é obviamente a coisa mais importante, no sentido em que é uma coisa mais uma coisa tua, mais onde minha, onde tens mais exatamente. Voz. Aí não sou um músico freelancer, sou alguém que compõe com os outros, e é um projeto que é meu também, com o Kim Albergaria e com o Riot. Que já vieram os dois aqui a este podcast, gravados em condições piores do que esta. Ok. O que então foi quando eu usava um Zoom bastante mais antigo do que este, e usava um microfone mesmo do Zoom, e foi na casa independente com barulho à volta. Foi... Mas o Kim compensa, porque o Kim tem pior som, mas diz coisas muito mais interessantes do que eu. Ele fala muito. Não, mas tem sido uma aventura. Ainda não existia, bateu-matou. Ainda não existia, bateu-matou. Começou mais a sério no início deste ano, a convite do Pedro Azevedo, do Music Box, do Flama, que fez anos ontem. Exatamente. Parabéns para ele. Exato, parabéns, Flama, atrasados. Isso foi bateu-matou é uma ideia original do Kim. Sim. Um bom estratega que ele é. Com esse nome só podia ser dele, sim. O nome depois acabou por... Acho que o nome acabou por surgir dos três. Sinceramente, já não sei. Não sei quem que deu o nome. Não sei se até foi Inês Lopes Gonçalves que lançou o nome, porque ela também é boa nisso. Não tenho a certeza. Não quero estar a ser injusto, mas até penso que foi ela que deu o nome. E nós gostámos. Foi um nome logo consensual. Porque exprime um bocadinho... Obviamente que a gente não vai matar ninguém, mas exprime um bocadinho a ideia musical e a energia que aquilo impõe ao vivo. É um bocado... O nome acaba por traduzir isso. Okay. Mas soa a nome de Kim, pelo menos vocês não escrevem aquilo em minúsculas. Sim. Isso soa uma coisa de Kim. Pois, talvez. É só isso, é só associar isso a ele. Só por aí. Se falas assim com quanta distância da Inês, disseste? Não, estou a ser só profissional. Estás a ser completamente profissional. Tipo, foi Inês Lopes Gonçalves. Inês Lopes Gonçalves. Que disse isso? Que é a tua esposa, namorada? Que é a minha esposa, namorada, companheira, amiga, mãe dos meus filhos, mãe dos meus gêmeos. E sim, palhaça profissional. Sim, também já veio aqui e já falou de ti, dos vossos gêmeos. Espero bem. Sim. Que és pai de gêmeos. Eu sou pai de gêmeos, sim, no meio da Carminho e da Sara Tavares e de Bateu-matou e de não sei mais, e do Estúdio Pimenta Preta. Deve ser complicado. Não é fácil. É uma logística complicada, mas felizmente temos muita ajuda dos avós e dos tios e acabamos os dois por ter uma profissão que nos dá uma certa liberdade e uma certa ginástica de horários. Sim. E podemos conjugar um bocadinho as coisas, às vezes, de forma que a gente consiga adaptar a nossa vida, de forma que conseguimos ir buscá-los à escola. E, por outro lado, tenho uma profissão também, e a Inês, que nos obriga a estar fora de casa muitas vezes, não é? Mas pronto, a ajuda tem sido fundamental. A família tem sido fundamental nisto. Eu marquei isto contigo e achar que ia ser para daqui a meses. Tu não poderias, e de repente foi tipo, sexta-feira, parece aí. Sim. Acho que às vezes é mais fácil deixar as coisas quando estão frescas, marcar logo e aproveitar. Claro, não, achei era que eres uma pessoa extremamente ocupada. Quando eu falei com o Pité, ele dizia que as coisas de Bateu-matou eram mais ou menos organizadas em função muito do teu horário. Foi isso. Da tua agenda. Um bocadinho. Não. De vocês todos, mas que tu eres o que. Acho que ser o que sai mais para o estrangeiro e não sei o quê. Sim. Neste momento neste momento é verdade, porque eu acabo por trabalhar por me assumir mais do que eles como músico
ou totalmente como músico freelancer, não é? Eles são mais artistas, não é? Eles têm os seus projetos originais e os seus projetos de assinatura pessoais e acabam por não ou seja, a vida profissional deles acaba por não ser tão dispersa quanto a minha, e nesse sentido sim, eu sou um bocadinho mais complicado, mas também são fases do ano, eu estou numa fase do ano em que isso é mais complicado, depois se for preciso em outubro, novembro, dezembro não se passa muito, não é? Mas há baixas mesmo nesse circuito que fazes com a Sara Tavares e a Garmin? Sim. Neste momento ainda sim. Neste momento sim, porque a Sara Tavares lançou este disco, teve um hiato muito grande, sim. E neste momento ela tem mais concertos em Portugal do que lá fora, o que não é normal nela. Ou seja, aquilo que é normal na Sara Tavares é nós termos concertos se calhar o ano todo no inverno aqui, e se calhar no verão até temos menos, mas neste momento não é isso que se passa ainda, e por isso eu acabo por trabalhar à imagem de quase todos os artistas e músicos, acabo por trabalhar neste momento mais em Portugal e mais no verão, nesses meses de verão, do que nos meses de inverno. Mas sim, é uma época, diria, mais é época baixa, não é? Dos músicos é o inverno. Sim, mas não, qualquer que falavas há bocado dessa tal ideia de lusofonia, e são circuitos que são muito fortes o ano todo, e onde esses artistas e não só artistas afrodescendentes de alguma maneira ligados à lusofonia, mas também a Amália Rodrigues ou o que seja, que cantavam muito lá fora e à volta do mundo, e isso também se liga à Carminho, e calculo que não seja tão sazonal. Sim, não é, de facto não é. Mas neste momento, por exemplo, a Carminho, 80% das viagens que faz para o estrangeiro vai num formato de trio de fado tradicional. Sim. Ou seja, ela acaba por trabalhar se calhar o ano inteiro, mas no meu caso não é assim. Não é assim. Pronto, às vezes tem a ver com as opções dos agentes de quem compra, se é possível a logística de levar a banda toda ou não. Ou seja, de facto, sim, a lusofonia permite não ser uma coisa tão sazonal, mas no meu caso acaba por ser a mesma. Eu estava a pensar nisso, que sei lá, muitos desses artistas, e continuo a incluir coisas tipo Amália Rodrigues, não sei o que, têm acabam por ter coisas mais fortes e mais reconhecimento fora. Sim, mas isso é correto, é uma leitura super correta. Ainda ontem estava a falar com a Sara Tavares sobre isso, às vezes de alguma frustração, porque aqui em Portugal são lógicas quase opostas. Tu podes ser um artista que enche estádios em Portugal e não ter carreira internacional, e o inverso também. E as músicas que pegam de um determinado artista lá fora, aqui não têm punch nenhum. E vice-versa. E, por exemplo, nós aqui em Portugal, falo destes exemplos que eu faço parte deles, mas, por exemplo, tanto a Sara Tavares como a Carminho têm músicas que em Portugal, se nós fizermos aquilo ao vivo aqui, não tem, as pessoas não têm, é difícil prender a atenção das pessoas, se calhar para alguns temas um bocadinho mais conceptuais ou não tão orelhudos, e lá fora não é assim. Lá fora tu consegues tocar um disco inteiro e passar pelas músicas todas, e a atenção das pessoas e a energia das pessoas é praticamente a mesma do início ao fim. E aqui às vezes pode ser um bocado frustrante se tu tocas os temas menos conhecidos do disco, ou seja, aqueles que não passam na novela ou não passam tanto na rádio, tens ali zonas em que às vezes é difícil conseguir chegar às pessoas, e é uma das grandes diferenças de tocar lá fora e tocar às vezes aqui dentro, tem a ver com isso. Isso também não terá a ver com a língua? Se as pessoas, o que eu quero dizer é, se as pessoas lá fora não estão a perceber o que é que está a ser dito, se calhar têm uma atenção redobrada à música e ao que está a passar, e provável. Uma atenção diferente, porque não têm a mesma familiaridade com o que está a ser dito. Sim, estou só a pensar nisto agora, não estou a tentar justificar. Pode ser uma razão, sim. Bem dos portugueses contra os estrangeiros, ou o que seja, estou só pensar nisso, assim de repente. Sim, talvez se calhar as pessoas não estão tão viciadas em músicas da rádio ou da novela, e se calhar estão mais abertas a ouvir o disco como um todo. Provavelmente é isso, se calhar é isso. Sim. E não tem essa ligação com a língua, porque provavelmente alguns podem ir, sei lá, lembro-me de casos de japoneses que cantam fado sem perceber o que é que está a ser dito, e etc. E pronto. Mas o fado era uma coisa que te passava pelos ouvidos, normalmente? Não. Nada. Para ser sincero, não. Nunca ouvi fado em casa. Comecei a explorar por uma razão
Tipo, fazer trabalho de casa para perceber como é que a bateria podia encaixar? Na realidade foi um pouco antes disso. Eu, nesse percurso que tinha com o Luís Caracol, onde tocávamos muito em bares, cruzava-se... Ainda Luís e a Lata? Ainda em Luís e a Lata. Nós tínhamos Luís e a Lata, que era o projeto originais, e paralelamente a isso tínhamos o projeto de covers, que era os Vira-Lata, onde tocávamos, apesar de serem covers, tentávamos ter uma linha coerente com aquilo que fazíamos dos originais, em termos de estética e de conceito. E tocávamos muita música da lusofonia, obviamente, nos bares. E nesse meio dos bares, obviamente, se cruzavam muitos músicos, muitos artistas que nos iam ver tocar, e alguns deles fadistas, a Carminha inclusive, a Raquel Tavares e outras pessoas. E nós muitas vezes íamos, e eu nessa altura comecei a ir a algumas casas de fado, alguns clubes, e comecei a apaixonar-me um bocadinho por essa linguagem do fado, que para mim era uma imagem, se calhar como para todos nós, da nossa geração, uma imagem um bocadinho datada e um bocadinho estilizada daquilo que era o fado, e aquilo não me dizia muito. E descobri músicos e compositores que mostraram composições mais atuais que me fizeram interessar por aquilo, coisas harmónicas densas que eu não sabia que o fado tinha, interpretações incríveis de uma geração mais nova, e na realidade o meu interesse pelo fado começa aí. Mais tarde, sim, aparecem alguns convites, e agora por tocar com a Carmo mais convites aparecem nesse sentido, e sim, depois tive que aprofundar um bocadinho mais, mas na realidade aquilo que eu faço dentro do fado é uma coisa que é uma linguagem que eu comecei a desenvolver. Eu tive a oportunidade de fazer fazer parte de um projeto que se chamava ADUF, que era um projeto do José Salgueiro, que foi um dos grandes pedagogos para mim, é um gênio para mim, e é um gênio da música, acima de tudo, da música tradicional portuguesa, onde eu aprendi uma linguagem de adufes, de tambores tradicionais, e isso deu-me essa bagagem para agora estar a tocar dentro do fado com alguma linguagem, com alguma noção de estética. As coisas foram acontecendo sem pensar muito nisso, ou seja, agora entrei para o fado, agora tenho que estudar uma linguagem tradicional. Não, as coisas foram acontecendo, e eu se calhar acabo por chegar ao fado também porque tive um bocadinho desse percurso. Mas o meu primeiro contacto com o fado e o meu primeiro interesse tem a ver com isso, com essa convivência com outros artistas que andavam na noite de Lisboa também, e acabaram por me arrastar para um clube de fado, e acabei por me apaixonar um bocadinho por aquela linguagem que não me dizia muito na altura. Mas, por exemplo, tu ias a um clube de fado, não tinha lá um baterista? Não tinha baterista, e o fado não tem... Por exemplo, nós no concerto da Carmo, os temas que são tradicionalmente fado não têm bateria. E porquê? Porque o fado realmente não tinha as células rítmicas estão lá, mas não tinha nenhum instrumento, ao contrário da bossa nova, da cúmbia, de outros estilos, em que havia um carro onde depois o baterista adaptou à bateria. No fado realmente não há. Ou seja, as músicas em que eu toco com o Carmo são músicas mais tradicionais, onde, obviamente, na música portuguesa tradicional tem células rítmicas, instrumentos rítmicos super ricos, não é? Mas foste explorar essa relação da bateria e do fado? E da percussão e do fado? Sim, um pouco, sim. Por onde é que alguém vai explorar isso? Eu gosto de pensar das pessoas com quem eu falo que foram explorar alguma coisa. Tipo, como é que fazem essa pesquisa? Especificamente, tipo, escreves Google, fado, bateria, ou vais perguntar a alguém? Quer dizer, no caso da Carminho, eu entrei numa fase em que já estava tudo um bocadinho arranjado. O mérito não é meu. Sim. O mérito foi do produtor e do Vicky, que gravou o disco, e essa pesquisa já tinha sido feita por eles. Mas noutras situações, o que é que nós pensamos? Vamos àquilo que são... Começamos pelos clichês e pelas fórmulas tradicionais, não é? E depois tentamos, tento eu, não posso falar pelos outros, mas se calhar pego numa célula rítmica de uma chula, por exemplo, que é uma coisa familiar para todos nós de ouvir, e se calhar tento criar um twist à minha forma. Mostra o ritmo da chula para teres exemplo. Acho que estes microfones apanham bem isso. Apanha. Yeah. Posso fazer aqui? Pronto. Por exemplo. E a minha ideia será o quê? Será não usar esta solução óbvia que já está gasta, e se calhar tentar adaptá-la à música que estamos a tentar produzir naquele momento, e tentar fugir do óbvio.
Pronto, se calhar mudar uma pancada ou outra. Como? Não sei, agora assim tudo. Levar aquilo para um caminho diferente. As pessoas se sentirem, ok, eu conheço isto, acho que isto é uma chula, mas não é, ele não está a fazer exatamente uma chula igual àquela que eu ouvi no disco do Minho de 1970 e não sei o quê. Eu acho que a ideia base, traduzindo isto de uma forma mais simples, é isto. Pelo menos é isto que eu tento fazer. Sim. É isto que eu tento fazer, pelo menos. Seja aí, seja a própria Sara Tavares numa estética completamente diferente, não na música tradicional portuguesa, mas na música de Cabo Verde também faz isto. Vamos misturar o quê? Uma célula rítmica tradicional de Cabo Verde, um funaná, por exemplo, e vamos misturar aqui um bocadinho de R&B. Mandei um funaná. Mas, por exemplo, isto é aquilo que se chama um funaná lento. Mas nós podemos fazer isto. Por exemplo, já é uma coisa diferente, e depois misturar outros elementos, outras sonoridades, e aquilo, por exemplo, a música da Sara, acho que é isso, não é uma música pura, tradicional de Cabo Verde, há ali mais qualquer coisa que ninguém às vezes sabe dizer bem o que é, e acho que a magia está um bocado aí. Isto não é mesmo uma chula, ou isto não é mesmo uma morna, isto é qualquer coisa que ela conseguiu arranjar aqui. Ou seja, é partir daquilo que é a tradição e tentar fazer com que ela evolua. Eu acho que é isso que é o grande desafio, e eu acho que muitos produtores, DJs e não só, que agora estão a mexer com esta nova vaga de lusofonia, ou da nova Lisboa, como chamou o Dino Santiago. E como é que se faz isto agora lá 2018, não é? Como é que eu meto eletrónica aqui, e como é que eu meto um beat ou uma bateria, como tu me perguntaste, no meio da cena da chula? Não é? A Saia Rodada, por exemplo, que é um single da Carminho, aquilo para mim é um funaná. Só que tu ouves aquilo e dizes, isto não é um funaná, mas está lá a célula rítmica, por exemplo. Sim. O Dino também grava aqui. Já gravou. O Dino aqui. também gravou aqui, sim, para o último disco. Gravou algumas baterias aqui comigo e costuma gravar aqui vozes e cores. Tiveram aqui as batucadeiras. Estava cheio, estão aqui 40 batucadeiras aqui dentro. Bom. Interessante. Ele está a fazer uma fusão muito interessante desse lado tradicional com uma coisa mais eletrónica, com um produtor que veio da Alemanha, que não tem nada a ver com este mundo da lusofonia, mas tem a tal estética eletrónica. Tu estavas a falar há bocado dessas primeiras coisas que fazias, tocar em bares, paralelamente aos casamentos que fazias, tocavas Rage Against the Machine. Havia sempre foste bem resolvido com a tradição, tipo com música tradicional, ou era tipo, esta é coisa que os meus pais curtem e não... No início era isso. Eu não me interessava, aquilo fazia parte do meu ADN musical, mas não era uma coisa que eu até rejeitava um bocadinho aquilo. Mas depois o Luís Caracol também é um bocado culpado disso. Eu encontrei ali uma pessoa que também tinha um percurso idêntico ao meu. Também começou a tocar Rage Against the Machine e depois tocava os temas pop e os temas anglo-saxónicos e não sei o quê. Mas depois, quando queres fazer uma carreira e queres criar um projeto originais e queres ter uma mensagem e um conceito interessante, vais perceber o que é que eu posso dizer diferente do Stevie Wonder. Há milhares de pessoas que fazem isso. Então vamos à procura de uma linguagem que nos diga, que seja autêntica, e a lusofonia, ou aquilo que na altura não se chamava lusofonia, era outra coisa qualquer, mas percebemos que nessa raiz africana e brasileira, misturado com algum funk e com algum pop, a gente podia ter ali alguma coisa interessante para dizer às pessoas e ao mundo. E dentro dessa estética eu comecei a tirar alguns clichês e alguns preconceitos, se calhar, da cabeça, e percebi que, como músico, tocar aquilo me dizia muito. Tocar os sembas, e aquilo há uma ligação muito grande com a grande escola que eu tive, que eu vi em casa também. A parte anglo-saxónica que os meus pais me meteram a ouvir tinha muito a ver com funk
americano, com música afro-americana. O Stevie Wonder é o meu ídolo musical. O Michael Jackson é outra referência. Também é um grande baterista, o Stevie Wonder. É um grande baterista. Os Earth, Wind and Fire, isso tudo na realidade é que é a minha grande influência musical. E percebi que dentro da música africana encontrei um espaço onde essas coisas todas se ligam. E se liga-se tudo. E o facto de saber tocar música africana só me potencia como baterista de funk. Sim. E vice-versa, mas pronto, eu na altura não sabia, não percebia que, tocar um semba, o que é que isso vai influenciar na minha forma de tocar funk, que eu quero ser um baterista de funk, que era aquilo que eu queria ser, e está tudo obviamente ligado, não é? Está tudo ligado, e só me enriqueceu como músico e eu comecei a gostar exatamente disso. Quem gosta de groove e de música de dança como eu, a coisa que mais me deixa feliz como baterista é estar a tocar numa sala cheia e está toda a gente a dançar o meu beat. Isso é que me deixa feliz, não é fazer muita coisa, nem... Como eu costumo dizer, eu sou feliz com um bombo, um prato de choque e uma tarola. Chega para mim. Questlove. Sim. E isso é que me move. E a música africana, e a música brasileira, e a música latina, por exemplo, fora da lusofonia, é super rica. Não há nada mais rico do que aquilo em termos de groove e de balanço e de ritmo. E obviamente, não podia não passar por ali se essas para mim são as minhas diretrizes como músico, não é? Como indivíduo, não é? E teres essa herança de Moçambique, de Goa, o que é que Goa contribui para a parte musical? Muito pouco. Contribui para esta barriguinha que eu tenho. E porquê? Mas não é algo porque que tenha explorado. Não, infelizmente não. É uma coisa, a música indiana é riquíssima, é outro mundo, é uma coisa fantástica. O único pouco contacto que tive o privilégio de já fazer alguns concertos com o Ronquial também, e tive a oportunidade de tocar um bocadinho da música indiana, ou daquilo que é a interpretação do Ronquial da música indiana. Isso graças ao teu tio? Graças ao meu tio, sim. Eu conheço o Ronquial desde que sou miúdo, por causa do meu tio, sim. Isso é o único contacto que eu tenho com a música indiana. Tive umas tábuas que entretanto vendi, mas aprender música indiana é uma coisa de uma vida. É muito difícil, requer uma disciplina muito grande e conhecer aquele universo. Eu nunca entrei por aí, mas adoro aquilo, adoro. Um dos meus bateristas preferidos, que é o Triló Curtu, é um músico incrível, é um baterista, percussionista, é incrível. Já tocou com o Maria João e com o Mário Lajinha. E pronto, é um baterista indiano incrível, mas é uma coisa que eu nunca tive. Não é muito fácil conseguir tocar aquele tipo de coisas e ter pessoas com quem tocar. Não é? É mais fácil em Lisboa tocarmos música africana ou rock, claro, do que um projeto de música indiana. Mas eu tive a oportunidade e também nunca pesquisei. Mas como ouvinte? Não... Pouco, também não muito. Pouco. O que é que tu como ouvinte procuras? Neste momento? Sim. Eu tornei-me um ouvinte um bocado chato, porque a música para mim tornou-se uma coisa às vezes demasiado profissional, demasiado técnica, e às vezes eu tenho dificuldade em desligar o botão disso. Sim. E às vezes sinto que tenho que reaprender a ouvir música outra vez, mas por causa da Inês acabo por ouvir muito a Antena 3 e os discos que ela traz para casa, tento manter atualizado, mais do que outra coisa qualquer, manter-me atualizado, e tento ouvir algumas coisas que me inspirem e que me deem algumas valências também técnicas quando estou a produzir, ou quando estou a misturar, ou quando estou a tentar criar. Neste momento, o que é que estou a ouvir? É difícil. Ontem à noite, por exemplo, estava a ouvir o disco da Joana Espadinha. Ainda não conhecia o trabalho dele. Não este último single, mas o disco que ela lançou em 2015, que é um disco fantástico. Pelo Luís, pelo Benjamin. Não. Isto é agora o single. Sim, é um disco meio jazz. Sim. Muito bom. Ontem também estive a ouvir o novo single da Aline Frazão. Pronto, são outra artista que eu me esqueci de mencionar, que costumo tocar também com ela. E o Dino Santiago também. Perdoem-me, Aline e Dino. E estive a ouvir a Aline já veio cá, o Dino já? Eu já tentei, mas não me respondeu. Conheces Cordel? Não. Cordel é um artista que é o Edu Mundo, com o João Pires, juntaram-se, então é uma música lindíssima também. Concretamente tocaste com o João Pires, não? Ele gravou aqui o disco dele, sim, e toquei aqui com ele no disco, também gravou cá. O que é? Continua, desculpa.
A Cordel é um projeto novo dos dois. E ontem estava daquelas coisas que estava a dizer que estava a ouvir assim recentemente. Esse é um tema também, apaixonei-me por aquilo. Mas sim, não sei, acabo por ouvir um bocadinho, pouco de tudo. Mas então estás a dizer que há uma parte de obrigação de te manter atualizado em vez de sim, já não tanto de gosto? Sim, tentar perceber o que é que se está a fazer em termos de produção, de estética, o que é que está a sair, tentar manter-me atualizado. Essa nova mistura agora da música eletrónica com música orgânica é uma coisa que me desafia como baterista também, incorporar coisas eletrónicas, que é aquilo que eu estou a fazer com a Sara Tavares também. E é o que faço também com o Bateu Matou. Sim, com o Bateu Matou também. Misturar isso, o orgânico, e isso é que me dá pica. Não me dá pica neste momento só fazer necessariamente uma coisa orgânica, ou só, muito menos, só fazer uma coisa eletrónica. E definitivamente não tenho muita pica para fazer isso, porque sinto que acima de tudo sou da parte acústica e da parte orgânica. A fusão disso é que para mim acho que é interessante. Claro, também programar uma bateria. Sim, programaste e pronto, e não estás. Não, podia-me dar gozo, por exemplo, ao Rui Piteis dá-lhe gozo, ele faz aquilo brilhantemente. Sim. Para mim o Mojo está no meio disso, entre tocar a bateria e poder programar também. Sim, mas ele é um bocado uma exceção do baterista que gosta de. Se bem que ele é um excelente baterista também. Sim, eu sei, mas ele começou como baterista, mas é um baterista que gosta disso. Exato. Mas não é comum. Não, quer dizer, eu sinto que cada vez há mais bateristas que gostam só de fazer programação. Pica só fazer programação e gostam dessa estética do som eletrónico e vão à procura daquele som mesmo. Como é que se chama aquele gajo que tocava a bateria com a Diana Krall, não sei o que, que também faz os beats? É, o Peter Erskine? Não é, então tocou o Karim Riggins. Eu acho que ele tocava com alguém, ele tocava com a Diana Krall, assim. Pronto, depois, se calhar não era a Diana Krall. Coisa. Quem é que são mais os teus bateristas? Estavas a falar de Paul Simon? És fã do Steve Gadd? Sim, claro. Steve Gadd é incrível. Daqueles bateristas que eu gostava de ver. Estou sempre no 50 Ways to Live Your Life. É aquele mítico esse beat. Há um vídeo dele a ensinar. Eu acho que isso é dos beats mais copiados de sempre. O Steve Gadd, o Carter Buford do Dave Matthews Band foi durante algum tempo também uma referência. Bem, vou-me esquecer de certeza de muitos, mas o Dave Abruzzese dos Pearl Jam, naquela fase em que eu tocava grunge nos bares, era um ídolo também. Não sei, agora tenho assim o Brian Blade. Conheces o Brian Blade? Não. É um baterista de jazz que tem uma carreira a solo muito interessante também, como compositor, depois é assim meio rock indie. Ele costuma tocar com o Wayne Shorter, o baterista do Wayne Shorter. Estou-me a esquecer, há um baterista que eu ando a ouvir muito nos últimos tempos e estou-me a esquecer do nome dele. Mas assim vais procurar tipo os discos que tocaram e esse tipo de coisas? Sim. O último baterista, que é um baterista que está muito na moda em Nova York, foi o baterista que gravou e co-produziu o último disco do David Bowie. Sim. E agora não me lembro do nome dele. Eu acho que sei quem é, mas também não. Pronto, pesquisem. O último disco do David Bowie, o baterista é incrível. Agora não me estou a lembrar do nome dele, mas é um baterista que eu ouço muito e é um baterista também que produz muito e programa muito coisas eletrónicas, mas depois tenta fazer os beats de uma forma orgânica na bateria acústica e afinar a bateria de forma a que aquilo soe eletrónico. Para mim esse é que é o Mojo. Há bocado falaste do Questlove. O Questlove também, durante muito tempo, o que ele fazia era reproduzir o que os outros faziam em caixas de ritmos e em loops e samples. São beatbox a tocar. Sim. Isso era o que ele fazia. Além dele dirigir aquilo tudo musicalmente, que envolve muito mais do que apenas estar a fazer essa coisa, mas durante muito tempo era isso. E como é que se chama aquele baterista cantor agora que está aí na moda, o R&B? Anderson .Paak? Anderson .Paak. Paak. Eu acho que é Paak, deve ser Paak, porque é 2 A's e um K. É incrível também. É incrível. Ele agora dá aulas online. Sim. Desafio para quem gosta a ver. São muito engraçados os vídeos, a maneira como tem um certo humor. E é incrível. Ele acima de tudo ensina a tocar beats que são aparentemente simples, grooves, e ele depois vai deslocando ligeiramente as peças no tempo.
o que é muito difícil de fazer. Sim, Por exemplo, ele toca a tarola, o prato de choques em cima do tempo, e a tarola desloca um bocadinho para trás no tempo, que é aquilo que muitos DJs e muitos programadores e muitos produtores de hip-hop, como o DJ Dilla, começaram a fazer. Não é? Está aí, incrível. É só para dizer que a minha t-shirt tem o Dilla. E é raro eu sair à rua de t-shirt, mas pronto, esta tem o Dilla. Coincidência feliz. A tua não tem ninguém. Não tem umas riscas só. Ele começou a fazer essas coisas, essas offbeat, essas programações deslocadas no tempo, que depois o D'Angelo usou, começou a tornar aquilo super comercial. Que o Questlove também depois começou a gravar. E ele aborda nessas aulas muito isso. Como é que aquilo se desloca e como é que fica com aquela sensação de estar fora do tempo, mas não está. Mas, e depois canta impecavelmente, não é? Isso é que é nojento, tocar a bateria daquela forma e depois cantar daquela maneira, dá vontade de matá-lo. Calculo que tu não cantes bem, é isso que estás a tentar não, dizer? Claro que não. Aliás, vocês já perceberam por este timbre de voz de sapo como é que será a minha voz a cantar, não é? Mas não fazes sequer backing vocals? Ok. Faço. Sou atrevido a esse ponto. Sim. Porque estou agora a lembrar-me da última vez que eu te vi tocar, que foi no sábado, no Paulo Flores, e vi a tua boca mexer. Pelo menos. Portanto. Não, com a Sara Tavares faço oficialmente cores. E com o Luís Caracol também fazia cores, sim. Então, mas dá-me gozo fazer, não quer dizer que tenha talento ou timbre para o fazer. Sim. Mas pronto, aquilo lá, fica lá. Não é como dizem os técnicos de som, é subir a via e fazer mute. Não é complicado? Tipo, estás a tocar a bateria e cantar? É um excelente exercício de coordenação e de independência. Eu também dou aulas, parei agora um bocado mais, mas era das coisas que eu pedia aos meus alunos. Eu quando sentia que eles estavam já super confiantes a fazer um beat, começava assim a pedir ao ouvido deles: diz-me o teu nome completo. E ele, Luís Henrique, pronto, já estás a ver. E quando não conseguires dizer o teu nome, ou seja, enquanto não conseguires cantar ou falar enquanto estás a fazer o beat, quer dizer que ainda não estás a fazer isso bem. Ou seja, cantar ou falar ao mesmo tempo que tocar é um exercício de coordenação difícil e pronto. Mas é possível seres um baterista, sei lá, razoavelmente competente e não conseguires fazer isso? Achas que isso existe? E não ter essa coordenação? Claro que pode sim, ser claro que sim. E nunca conseguir. Imagina, um baterista a carreira toda, pai, toca tudo bem. O Stuart Copeland, o baterista dos Police, é disléxico. Eu duvido que ele consiga dizer. Eu também me lembro dele a fazer backing vocals. É? Pois é, se calhar consegue. Acho que ele faz. Não, obviamente que não. É um exercício, é um exercício como qualquer outro. Não, mas eu estou a dizer, não ter essa coordenação pode ser um mau baterista. Não. Pode ser um excelente baterista e não saber e não conseguir articular o teu nome enquanto estás a tocar bateria. Claro, é possível. Claro. É possível, sim. Ok, pronto, estava só a pensar teoricamente. Estava a lembrar disso de quando falaste do Graceland. Lembro-me do meu pai que ele ainda é capaz de fazer isso hoje. Não tem acontecido, mas eu lembro quando era pequenino, estava a tocar o Graceland, estava a tocar o You Can Call Me Al. O meu pai é baixista e é baixista amador, não é profissional. Epá, a parte do sol de baixo, a segunda parte é ao contrário, e ele dizia-me sempre: este sol de baixo não pode ser, nota-se mesmo, este sol não pode ser tocado porque isto é ao contrário. E ele dizia sempre isto, mas tipo, dizia isto quando era pequenino, dizia isto quando eu era adolescente, e isto quando eu tinha 20 anos. É capaz de ainda dizer se estiver a tocar. Estava-me só a lembrar disso. Então associo sempre isso ao meu pai a dizer. Não é fácil aquele sol. E de facto tem essa sensação de reverse. Mas é mesmo, a segunda parte é ao contrário. Mas é um reverse mesmo muito manhoso. Mas aquilo era tocado. Era tocado. Um baixista que eu acho que era o Sabaleco. Não, mas a segunda parte, a primeira parte é tocada, mas a segunda não é ao contrário, tipo. Eu acho que não, pelo menos eu via-o a fazer aquilo ao vivo. Sim, mas ao vivo deve soar diferente. Porque ela soa mesmo um reverse manhoso. É? Então se calhar. Eu tinha ideia de que era tocado, mas não tenho a certeza. Ok, então se calhar é tocado. Mas aquilo soa mesmo chapado de reverse, não é? Sim. E ele ao vivo há de ter outra solução, não é? Sim. Esse não é aquele que tem um chapéu, não. Costuma tocar com um chapéu, não. Não, acho que não. Esse é o guitarrista dele.
dessa banda do Graceland, que ele ainda tocavam, muitos ainda tocavam com ele. Sim, sim. Ele agora reformou-se. Já não vai dar mais concertos. Não vai dar. Paul Simon já não vai dar mais concertos. Pronto, eu só não vejo. Yeah. Nunca ouviste? Não. Ele também só veio cá tipo início dos anos 90, pá, e Alvalade ou assim. Pois. Tipo 91, 92. Eu lembro dos meus pais irem a esse concerto. Foi o Graceland, acho eu? Foi do disco do Graceland, se não me engano. Se calhar veio cá nos anos 80, sim. Sim. Mas houve também nos anos 90, eu acho que já havia o Rhythm of the Celtics. Já foi depois disso, ele já voltou depois disso? Okay. Aquele do Brasil, que tem o Milton Nascimento e essas pessoas todas. Tem aquele, como se chama aquele percussionista que toca? Paulinho da Costa? Não só o Paulinho da Costa é mais, toca em montes de coisas americanas. O outro, Naná Vasconcelos. Sim. Entrou no disco da Carminho, no último. Cruzaste último com ele? Não, penúltimo. Não, quer dizer, cruzei-me com ele uma vez no aeroporto em Cabo Verde. Ok, e foste lá falar? Ou? Sim, ele já assim muito velhinho. Yeah. Fui lá, claro. É incrível. Tive a oportunidade de conhecê-lo a ele e a outro grande também brasileiro, que é o Irto Moreira. Sim. Marido da Flora Purim. E essa foi uma situação um bocado constrangedora para mim, porque eu estava no bar a tocar música brasileira. Onde? Nos Templários, um bar em Alvalade, com o Luís Caracol. Okay. Aquele repertório que nós tínhamos de Bossa Nova, a tocar João Bosco e Lenin e já vem não sei o quê, e de repente senta-se ao meu lado o Sr. Ayrton Moreira. E fiquei para morrer, assim, um buraco tinha-me enfiado. Mas sim, já conheci esses dois, que são dois grandes e gigantes. Curioso, nomes que tu não mencionaste? Não, por acaso não. Porque eles como baterista não foram grandes influências para mim. Sim, mas bem com o Ayrton Moreira, um baterista incrível também. Também podes dizer, só eu gosto deles, não precisa ter sido uma influência. Exato, sim, gosto. Eu ficava aqui o resto do dia a falar-te então de bateristas que gosto, que agora não me vêm. Omar Hakim, Manu Katché, Stuart Copeland. Olha, que me estou a esquecer que é muito importante, Jeff Porcaro, foi o meu primeiro ídolo na bateria, esse sim, baterista dos Toto. Sim. Pouca gente não só Toto. Ele gravou discos do Michael Jackson. Sim, o Human Nature é uma canção dos Toto. Exatamente. Esse era incrível. Sim, mas tocou com essas. Ele tocou com o quê? Deve ter tocado com Doobie Brothers. Acho que ele tocou com os Doobie Brothers. Deve ter tocado com o Steely Dan, porque toda a gente tocou com o Steely Dan. Pois, porque ele era um músico de sessão na altura, não só dos Toto. O Steely Dan é uma grande referência para mim como banda, como grupo. O Puggy Bell era um baterista que tocava com a Xadé e com a Erika Badu também nos anos 90. Foi uma influência grande também. Mas o Jeff Porcaro, estavas a dizer... O Jeff Porcaro foi sim o primeiro. Foi o primeiro disco que eu pedi à minha mãe para comprar. Sim, tinha o África? Tinha 4 anos, exatamente. Toto África, que os meus queridos filhos no outro dia rasgaram sem dó nem piedade nenhuma. É como se estivessem a rasgar uma embalagem de sneakers. Enfim, dói, mas pronto, mas depois passa. O baterista, não me lembro do nome dele, foi a primeira discografia que eu fiz completa com o meu dinheiro, quando era miúdo. Aos 12 anos já tinha a discografia completa do Supertramp. E o baterista deles também adorava a banda, foi a primeira banda de culto para mim. Mas sim, acho que não me estou assim, dos mais importantes foram bateristas esses. Há bocado esqueci, mas esses dois também influenciaram bastante e há bocado esqueci-me de os mencionar. Mas já nessa altura, quando tinhas 4 anos e que tinhas noção de que eu quero ser baterista ou o papel do baterista? Não. Quando é que começaste a olhar para os liner notes e ver o nome dele? Muito mais tarde, obviamente. Só muito mais tarde é que sabia que aquele era o Jeff Porcaro e que se chamava assim, que não sei o quê. Agora, os meus pais contam que eu sempre fui muito sensível à música com muito ritmo. Tudo o que tinha uma secção rítmica muito à frente, aquilo dizia-me logo muito, como desde miúdo. Eu adorava dançar, eu era daqueles miúdos que envergonhava os meus pais. Havia uma festa, eu estava a dançar, o meu tio estava a tocar num hotel, a pista estava vazia, o Ivo estava sozinho no meio da pista a dançar.
Ou seja, o ritmo e a dança e a música, e sempre foi a parte do ritmo na música sempre foi uma coisa que me disse muito. A bateria foi uma coisa que desde que eu me lembro, eu estava sempre a batucar em todo lado. Ou seja, eu comecei a tocar muito tarde, de facto, para uma apetência que eu já tinha muito, muito mais cedo. Não sei porque é que isso aconteceu, se calhar os meus pais não queriam que o filho tivesse a mesma vida que os irmãos, que eram músicos, ou... Não sei, mas desde muito cedo, desde me lembro de ser gente que a música e a bateria, o batuque, o tocar, era uma coisa que para mim era visceral. Eu não descobri que agora gosto de fazer isto. Eu sempre fiz isso, eu sempre quis ter uma bateria na vida. Eu tocava o clichê de tocar nas panelas da minha mãe e nos sacos, tudo era uma bateria para mim, tudo servia para tocar bateria. E o feitiço virou-se contra o feiticeiro, e um dos meus gêmeos também parece que está a enverdar por aí. Sério? É uma barulhada a toda a hora. Ele pega em coisas e mete assim tudo à volta dele, e pega em paus e está sempre a fazer barulho com aquilo. E pronto, eu nunca... Obviamente que eles sabem que o pai toca bateria, já viram o pai tocar bateria, mas eu nunca incentivei isso. Eles estão com que idade? 3. Já começa Deve ser uma coisa dele também. Não sei se vai ser baterista ou se tem jeito sequer, mas ele tem lá ali qualquer coisa que gosta de tocar e bater em coisas. Tu guardas a bateria aqui, certo? Não está em casa? Aqui não. Se bem que eles receberam umas no Natal, pequeninas. Não, eu nem estava a pensar em barulho, estava a pensar nos danos que eles poderiam causar. Nos danos, sim. Nós temos um frigorífico que já está todo marcado dos paus. Entre outras coisas lá em casa que já estão um bocado danificadas, paredes riscadas com ele a tocar em todo lado. Mas quando é que tens a primeira bateria então? Eu tenho a primeira bateria muito tarde. Eu só convenço o meu pai a comprar uma bateria com 15 anos. Ok. E logo, então logo, é isso, logo a seguir começas a tocar? Logo a seguir começas a tocar, passado um ano já estou a tocar em casamentos com o meu tio. Mas não havia também, tipo, desculpa estar a interromper, sim. Não havia nos teus tios, não havia uma bateria à tua disposição? Não, ou seja, havia quando eu ia à sala de ensaio e tocava um bocadinho, ou ia a um soundcheck de um concerto e tocava um bocadinho, e o meu tio sempre dizia, sim, para os meus pais, tens de comprar uma bateria para o Ivo, que o puto tem jeito e não sei o quê, não sei o que mais. E o meu pai, antes de comprar uma bateria, disse, ok, então vamos lá à sala de ensaio lá do tio, e o baterista do tio vais tocar um bocadinho e ele vai-te ouvir e vai dizer se tens mesmo jeito, porque eu não vou estar a gastar dinheiro à toa. E lá foi. E eu estava a tocar, estive lá na garagem, eles portanto foram cá para fora, e eu estava a tocar, porque eu tinha alguma coordenação, porque eu, como estava sempre para tocar em todo lado, tinha alguma coordenação já sem nunca ter tocado bateria. Ainda não conseguias cantar? Mas não conseguia cantar, muito menos. Mas eu tinha os beats já na cabeça, que eu ouvia muito. Estou-me a esquecer aqui de um grande apirozão que eu adorava, que era o Vanilla Ice. Vanilla Ice tinha um disco ao vivo, rap, mas com baterista. E esses beats também sempre me disseram muito. Beats de hip-hop, que vem um bocadinho do funk, aquela linguagem toda. Naughty by Nature, esse tipo de coisas, aqueles beats, Cypress Hill. Isso disse-me muito como baterista, e nessa altura, quando eu comecei a tocar a bateria, também ouvia um bocadinho essa, não só os Rage Against the Machine, mas também um bocadinho desse hip-hop. Mas que é de onde vem os Rage Against the Machine também. Os Rage Against the Machine vem do rock misturado com hip-hop. Mesmo Red Hot Chili Peppers também, os beats. Mesmo o Dave Abruzzese em Pearl Jam, os beats dele eram muito funk. Sim. E isso tudo dizia-me muito. E eu, na altura, tocava aqueles beats, estava sempre a cantá-los e a tocá-los, e cantava, mas cantava beats, não cantava... Não estavas a dizer isso de Naughty by Nature? O Naughty by Nature era mais o boom bap típico dos anos 90. Exatamente. Isso. Ok, continua, sim. E eu lá estava a tocar, como sabia, e esse baterista que tocava com o meu tio perguntou ao meu pai, então, mas ele já toca bateria há quanto tempo? Há 6 meses? Há um ano? Disse, não, nunca tocou bateria. Ele está aí a tocar bateria. Disse, não pode ser, estás a gozar comigo e não sei o quê. Isto é um bocado presunçoso até a contar isto na primeira pessoa, mas pronto, foi o que foi. E aí o meu pai acho que ficou convencido. Pronto, o puto lá deve ter realmente jeito. E só aí é que consegui comprar a minha primeira bateria. Uma bateria má, Samick, mas da marca Samick, que é uma marca muito má. Mas foi por onde comecei e comecei muito bem com aquela bateria. E pronto, depois mais tarde comprei outras melhor, mas aquela serviu perfeitamente para eu começar a tocar e pronto, e eu estar aqui
agora a falar sobre Agora isso a e falar falar sobre isso. sobre um dos teus filhos que vai, pelos vistos, pelo mesmo caminho. um dia. Sim, e algum deles canta bem? Os dois cantam bem. Ok. Os dois cantam muito bem. Sem a mãe, portanto. Sem a mãe. Nisso não sei nada ao pai. Sem a mãe, que também canta bem. Tem boa memória melódica e tem aquilo que se chama um bom ouvido relativo, que ao contrário daquilo que as pessoas pensam é muito melhor do que ter um bom ouvido absoluto. O ouvido absoluto pode fazer mal. Leva-te à loucura. Yeah. Isto é um dó. Sim, Isto é um si. Epá, ninguém quer viver assim. Mas um bom ouvido, um grande ouvido relativo é muito mais importante para quem quer ser músico do que um ouvido absoluto. E não é um ouvido absoluto que quando ficas mais velho, aquilo causa-te mesmo problemas, não só tipo nisso, mas fica descalibrado, não sei o quê. Eu ouvi isso há uns tempos. Não sei. Não tenho certeza. Mas sei isto não é nada científico, é só tipo uma coisa que eu acho que ouvi. Fiquei com essa impressão. Não sei, pode ser, mas eu não tenho essa, não sei se será assim. Mas aquilo que eu sei é que as pessoas têm ouvido absoluto. Sim, é terrível. É terrível. As pessoas estão sempre a associar sons a cores ou sons a notas e tudo é. Sim. E tudo é informação descodificada que não tem que ser. Não, mas eles têm um bom ouvido relativo e mais. Estavas a continuar? Eu acho que eles têm um bom ouvido relativo porque decoram muito bem melodias. Decoram muito bem melodias e cantam bem. São dentro daquilo que é possível para uma criança de 3 anos, são muito afinados e lembram-se dessas melodias, que é o mais importante. O ritmo ainda não percebi. Não percebi se tem ritmo ou não. Mas acho que sim, para já gostam de dançar e são palhaços como a mãe. E um bocadinho como o pai também. Pronto. Bom, Ivo, muito obrigado. Obrigado por falar contigo. Obrigado pelo convite. E obrigado pelo empréstimo dos microfones. Não é? Vá, obrigado. Obrigado.